E uma forma de se proteger disso, obviamente, são investimentos em ouro. Então, que nem eu falei, duas razões. A primeira, a alta da inflação, ou investimentos em ouro são sempre uma boa opção para se proteger contra a inflação. E a segunda, porque eles não veem mais credibilidade no dólar. Eles querem uma coisa que, se tudo der errado, se o governo parar, se tiver algum outro problema, se tiver uma guerra mundial, enfim, qualquer coisa, eles têm liquidez numa matéria-prima que é super fácil de você vender, de você comercializar e você fazer dinheiro em qualquer moeda utilizando o ouro. Então, quando você olha o valor do ouro nos últimos 12 meses, ele teve um aumento de 10%. Isso significa que a demanda por ouro está aumentando. E se você olhar desde o início da pandemia, está na faixa de 15% aumento no valor do ouro. Então você vê que tem realmente essa demanda aumentada por ouro. O ouro é, obviamente, um investimento extremamente seguro, né? E eu queria falar para vocês aqui 6 vantagens que eu vejo de fazer investimentos em ouro. Porque quando as pessoas me perguntam, mas por que investir em ouro? Quais são as melhores formas de investir em ouro? Quais são os benefícios? Quais são as desvantagens? Então, as vantagens que eu vejo são, número 1, não é relacionado com nenhuma ação ou título. Então, quando eu tô falando de investimento em ouro, eu não tô falando vai lá na sua corretora, compra ativos que são rastreados ou lastreados em ouro. Eu tô falando de comprar ouro físico, tá? Então, quando a gente fala de ouro físico, ele é completamente não correlacionado com ações, com títulos, com mercado, enfim, ele é precificado, obviamente, no mercado, com oferta e demanda do ouro, mas ele não sofre as variações, né, que a gente vê, por exemplo, no mercado acionário, ou no mercado de título, ou no mercado futuro, derivativos, enfim. Então, quando eu falo para as pessoas investir em ouro, eu estou falando de investimento em ouro físico. A segunda coisa é que o montante da sua riqueza é anônimo. Na maior parte dos governos, você consegue comprar ouro, e quando você vende, você paga, obviamente, você paga imposto de renda. Mas, de forma anônima, na maior parte dos países, você não consegue saber quanto aquela pessoa tem de reservas. Então, você consegue saber se a pessoa comprou, se ela vendeu ouro. De alguma forma, vai ter um registro, principalmente aí para a questão de tributação, mas eles não conseguem saber qual que é o valor total que você tem estocado em casa ou em estoque privado, por exemplo, numa custódia, em algum banco, em algum lugar seguro. Então, o ouro ele acaba mantendo a sua riqueza, o seu patrimônio de forma anônima. Não significa que você faça coisas que sejam shady, né? Que sejam, assim, ilegais ou que você está tentando esconder. Não é isso. Significa que simplesmente você não quer que o governo tenha acesso ao montante, ao volume da sua riqueza, a saber quanto, né, que é o valor total do seu patrimônio naquela moeda. Então, quando você investe em ouro, você acaba tendo aí, em muitos países um anonimato e principalmente para a quantidade que você tem, eles não sabem quem tem e qual é a quantidade, o que é muito bom. Isso é muito atrativo para muita gente. O outro é que o ouro é um ativo porto seguro. Como a gente falou, quando tudo está dando errado, as pessoas correm para o ouro. Então, quando você compra ouro em baixa, quando a situação está bem, significa que quando as coisas ficarem ruins, você vai ter um patrimônio já numa coisa que você consegue liquidez e você consegue, no pior cenário, fazer alguma coisa com aquele dinheiro e se recuperar, mas também é um porto seguro. Então as pessoas vão para lá, isso aumenta o valor e você às vezes até acaba ganhando em cima daquele investimento. Porque aqui, quando eu estou falando em investimento em ouro, né, você tem que pensar o investimento especulativo, que são as pessoas que estão tentando ganhar em cima da variação. A pessoa vê, ok, vai entrar uma crise, então eu preciso ganhar em cima disso, é um investimento especulativo. E tem aquelas pessoas que querem simplesmente manter o poder de compra, manter o poder aquisitivo delas. Elas querem manter valor na riqueza que ela tem. Então, quando eu falo de ouro, ou eu recomendo ouro para qualquer pessoa, eu estou falando de manter a sua riqueza, manter seu patrimônio de forma que você consiga, de certa forma, proteger contra todas essas coisas que estão acontecendo no mundo. Não estou falando de investimento especulativo. Investimento especulativo você pode fazer por conta e risco, tá? Outra coisa boa, número 4 aqui de vantagens, é que é um ativo sem risco do emissor. A gente vai falar um pouco de quais são os melhores emissores de moedas, né? Digamos que coin as moedas ou as barras de ouro, que a gente fala que são os mints, são essas empresas ou podem ser até de governos que emitem, né, essas moedas, essas barras de ouro, eles produzem isso.
Só que você não tem o risco do emissor. Então, por exemplo, quando você compra um título público brasileiro, um título público americano, você tem o risco de quem emitiu aquilo. Você compra um CDB, você tem o risco da empresa que emitiu aquilo. O risco é que aquela empresa, aquele governo, enfim, ele vá à falência, que ele não te pague aquilo que ele te deve, né? Então, é o risco que você tem de quem emitiu aquele papel para você. No caso do ouro, quando você compra ouro físico, você não tem o risco do emissor, né? Porque o ouro, ele é uma moeda preciosa, você consegue vender ele facilmente no mercado, né? Porque não importa de quem foi o emissor daquilo. Se você, obviamente, a gente vai falar aqui, que nem eu falei, de quais são os melhores emissores, mas, independente, tem alguns, obviamente, que são melhores do que outros, mas no pior cenário você derrete aquilo e o peso em ouro é o que vão te pagar no mercado. Então, você não tem aí o risco do emissor. Número 5 é uma proteção contra a inflação, como a gente já falou. Em cenários inflacionários, principalmente as pessoas tendem a comprar ouro, o preço ainda sobe e você consegue manter seu valor no tempo. Então, se você tem uma moeda de ouro, uma barra de ouro, você consegue manter o valor no tempo, enquanto, por exemplo, quando o Fed, o Joe Biden, começa a gastar muito e emitir um monte de novas moedas, emitir mais dólar, você está perdendo valor na moeda. Isso acontece no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Então, é uma coisa que você, né, gostaria de se proteger com certeza contra a inflação. Você não quer que aquele dinheiro que você trabalhou tanto perca valor sentado numa conta num banco. E o ouro sempre vai ter valor, é uma moeda preciosa. Então, para sempre as pessoas vão ver valor no ouro. Mais ou menos, mas é uma moeda preciosa, porque além de ser uma moeda que as pessoas veem valor, é uma moeda que tem é um metal que tem fins produtivos. Você produz joias, você produz um monte de coisa com ouro, você vai ouro em produtos eletrônicos, então existe sempre a demanda por ouro, e ouro sempre vai ter um valor intrínseco que moedas, normalmente de países e governos, não têm. Por isso que os consumidores estão muito interessados nisso. As desvantagens do ouro é que, normalmente, dependendo do produto que você compra, tem um premium muito alto. Então, normalmente, as moedas, né, que são a menor quantidade que você consegue comprar aí de uma moeda de ouro ou uma moeda de prata, elas têm um premium mais alto do que se você comprar uma barra, porque o preço para você produzir uma moeda, né, em termos de escala, é maior do que o custo que você tem para produzir uma barra de ouro. Então, o premium normalmente acaba sendo mais alto do que você pagaria, por exemplo, em outros ativos no mercado financeiro. Tem uma questão de liquidez, então, obviamente, o ouro é líquido porque você consegue vender ele de uma forma fácil. Só que existe produtos que são mais fáceis de vender do que outros. Barras de ouro, principalmente barras grandes, por exemplo, barras de 12,5 kg, que são enormes, são gigantescas, elas são o standard, são a base que os governos usam como lastro para manter nos bancos centrais. Então, são barras realmente muito grandes e pesadas. Essa é uma que você não consegue muita liquidez no mercado. Primeiro que para você vender isso, a pessoa que vai comprar ela vai gastar muito dinheiro. Depois ela tem que derreter aquilo, transformar em outra coisa, porque às vezes ela não consegue usar a barra inteira, ela não vai manter aquilo estocado, ela vai fazer em várias outras barras menores, ou em várias moedas, ou ela vai produzir joia com aquilo. Então ela vai ter também um custo para fazer aquilo e para derreter aquele ouro. E quando você olha, né, a liquidez de uma barra que é maior do que, por exemplo, uma moeda, ela tem uma liquidez menor. As moedas são muito mais fáceis. Primeiro porque às vezes elas têm motifs, então elas são colecionáveis, mas também por elas serem menores, elas têm mais liquidez no dia a dia para você comprar e vender. Você pode ir em qualquer loja, principalmente aqui na Europa ou nos Estados Unidos, você consegue ir em qualquer loja aí e vender, penhorar, enfim, sua moeda de ouro você consegue manter valor. Mas a liquidez acaba sendo às vezes uma desvantagem dependendo do tipo de ouro que você está estocando. Outra coisa, obviamente, é o custo de armazenamento. Tem um custo se você paga custódia para armazenar, por exemplo, com um banco ou com algum custodiante. Então isso tem, e às vezes o custo é alto, depende da quantidade de ouro que você tem, mas por uma questão de segurança, normalmente é sempre mais caro. E se você vai guardar em casa, você também precisa fazer investimento de segurança. Você precisa de uma câmera de segurança, você precisa de uma caixa forte, enfim, você precisa de algum nível de segurança, porque aquele lá é o seu investimento, aquilo lá tem valor e você precisa garantir proteção. Principalmente quando a gente está falando de Brasil, né, assim, é inimaginável que você vai ter um investimento em ouro guardado em casa, por exemplo, numa mala ou debaixo do colchão. Você com certeza vai tentar criar algum tipo de segurança para manter aquilo. Então, o custo de armazenamento, né, e a relação de risco e segurança são duas coisas que eu considero um pouco de desvantagem do investimento em ouro. Mas, para muita gente, é um investimento importante. E o último é que é um ativo físico, então ele é difícil de transportar. Só queria dar um exemplo aqui do que eu vi bastante na guerra na Ucrânia. Como eu falei também lá no
no episódio da guerra na Ucrânia, no episódio 2, eu conheço bastante gente que é ucraniana, que tem família lá, então eu tô acompanhando o conflito bastante de perto. E uma das coisas que eu vi é que as pessoas, quando começou a guerra, elas tinham duas opções para poder transportar dinheiro rapidamente fora, né? Ou quem tinha investimentos aí, levasse os seus investimentos para fora na Ucrânia e tentasse manter um pouco do seu patrimônio, porque as pessoas perderam praticamente tudo. Elas saíram da casa delas, elas deixaram os carros, elas pegaram os trens, no começo quando tinha avião, depois não tinha nem mais avião. Algumas tiveram que caminhar centenas de quilômetros para poder cruzar a fronteira com a Polônia, por exemplo, com a România. Enfim, as duas formas que as pessoas mais utilizaram era ou criptomoedas, então as pessoas colocavam em Bitcoin e transportavam isso dentro de um pendrive, por exemplo, chegavam no seu destino e faziam a conversão em moeda local, ou em ouro. A desvantagem do ouro é que ele pesa, não é que nem, se você colocar, por exemplo, 100 mil euros, né, dentro de um pendrive, é uma coisa pequenininha, leve e rápida que você consegue transportar para o outro lado. Se você colocar 100 mil dólares em ouro dentro de uma mochila é uma coisa mais difícil, pesada, arriscada de se fazer. E sempre que você tem que transportar ou movimentar ouro físico, é uma coisa que sempre acaba sendo cara, difícil, e os governos estão sempre em cima. Então, digamos que tudo no Brasil dá errado, você quer pegar a sua mala, colocar tudo que você tem e levar para os Estados Unidos ou para a Europa, enfim, para qualquer lugar. Você não consegue encher uma mala com um monte de ouro e levar. Você vai ser parado na alfândega, você vai ser parado no aeroporto. Você não consegue fazer isso sem declarar, principalmente. Então, acaba sendo mais difícil. Com, por exemplo, uma criptomoeda, você coloca num pendrive, acaba sendo mais fácil. Você coloca no bolso, atravessa a fronteira, pega o avião, viaja. Então, acaba sempre sendo mais difícil você transportar a sua riqueza quando você tem um ativo físico, principalmente um ativo físico como ouro, que pesa para quando você está falando de um volume grande de investimento. Então, quais são as melhores opções quando a gente fala de ouro, né? A gente tem basicamente duas opções. Você pode investir em ouro em moeda, que nem eu falei, que tem vários motivos, elas são colecionáveis, ou você pode investir em barra. As barras começam em barrinhas de 1 grama, super pequenininhas. Se você for, por exemplo, no aeroporto de Dubai, você vai ver um monte de barrinhas de 1 grama pequenininhas, mas também existem as barras, que nem eu falei, de 12,5 kg, que são aquelas barras standard aí no mercado, quando a gente está falando de reserva de Banco Central. Normalmente, as mais comuns são a das barras, né, entre as de 1 grama, e as que vão até aí 1 quilo são basicamente o tamanho das barras que as pessoas gostam de colecionar e guardar em casa. As moedas, elas têm 1 onça de peso, tá? Então, as moedas elas têm um peso padrão, é 1 onça. E quais são as melhores moedas, né? Quais são as mais seguras e quais têm a maior liquidez? Eu particularmente gosto de 3. A primeira é a Britânia, que é emitida no Reino Unido, a Maple Leaf, que é emitida no Canadá, e obviamente, a American Eagle, que é emitida nos Estados Unidos. Essa, para mim, é a trilogia das melhores moedas que tem no mercado. Depois você tem, por exemplo, Perth, que é de Perth, obviamente. Você tem Viena Filarmônica, que é austríaca. Você tem a Áustria Ducats. Você tem a Panda chinesa. Você tem a Gold Kangaroo, que é australiana. Enfim, você tem várias outras moedas aí no mercado. Você tem moedas, enfim, sem marca nenhuma. Por exemplo, a CoinVest fez uma moedinha que é uma moeda de Bitcoin, só que ela é em ouro, então é uma edição especial também. Obviamente é colecionável, é um investimento que você pode fazer, mas em termos de, no mercado, quais são as moedas que seriam os melhores investimentos quando você está falando em moeda de ouro, porque eu recomendaria sempre fazer investimento em moeda, porque tem mais liquidez, apesar do premium ser mais alto, é mais fácil de guardar, você consegue colocar numas caixinhas assim, bem pequenininhas, é super, super fácil, super prático de guardar. Então, a trilogia aí que eu considero das melhores moedas para fazer investimento é a Britânia, a Maple Leaf e a American Eagle. A American Eagle é a favorita do mercado, então ela acaba tendo um premium, um preço ainda mais alto do que as outras duas. A Maple Leaf, ela acaba sendo a mais econômica das 3, o preço dela é um pouco mais abaixo, então ela tem um premium menor, só que ela é muito bem vista no mercado porque ela tem vários features de segurança. Então ela tem todo um trabalho, principalmente a de ouro e a de prata, ela tem todo um trabalho de segurança que você consegue, desde acho que do ano passado eles lançaram novas features de segurança na moeda. Então é uma moeda que realmente além de colecionável, é uma moeda que tem mais segurança, então você tem menos falsificação e obviamente existe bastante falsificação no mercado de moedas. Então, minha recomendação, primeira seria American Eagle, só que você está pagando um premium mais alto.
A Maple Leaf é a minha segunda, porque você tem um preço mais baixo, só com um nível de segurança bem alto. E a terceira é a Britânia, porque também ela tem um bom equilíbrio. Ela está entre as duas em termos de preço, ela está intermediária ali. E também tem uns bons features de segurança. A American Eagle acaba tendo menos features de segurança, só que ela é tão comum no mercado, tão bem vista no mercado, que ela tem um preço mais alto por causa da demanda. Ela é uma moeda que é mais procurada, mais colecionável, e é por isso que ela acaba tendo um premium, um preço mais caro aí no mercado. Mas com certeza, as três são ótimos investimentos. Se você está pensando em colocar um pouco do seu dinheiro em ouro, essas três seriam a minha recomendação. Obviamente, aqui não é uma recomendação de como você deveria colocar seu investimento, é mais para você conhecer quais são os tipos de moeda que tem por aí. Se você está pensando em investir, essa seria a minha sugestão pessoal, quais eu acho as mais interessantes. Mas, obviamente, você faz aí o seu due diligence, você escolhe qual investimento você quer fazer.